Semana cheia de lançamentos no mundo da tecnologia, quero dizer, semana passada, já que vocês vão ver esse vídeo muito provavelmente na próxima segunda-feira. Eu quero começar falando do Samsung Galaxy S24 FE, mas eu vou fazer diferente. No lugar de ficar apresentando todas as especificações técnicas desses novos produtos, isso você pode ver lá no targethd.net, e outros produtores de conteúdo com certeza vão falar sobre essas especificações. Eu quero conversar sempre sobre aquilo que mais vai me chamar a atenção dos dispositivos que são apresentados. Neste caso, eu quero falar sobre essa escolha da Samsung em colocar uma versão modificada ou com algumas restrições do Exynos 2400. Para quem não sabe, o Galaxy S24 FE tem o processador Exynos 2400E, que tem o seu clock reduzido para entregar uma maior autonomia de bateria, o que faz sentido levando em consideração as características do produto. Agora, a grande pergunta é, esse chip dá conta da inteligência artificial? Ele vai entregar um desempenho muito abaixo do que o Galaxy S24? Será que a gente não está comprando gato por lebre? Bom, vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. Seguinte, esse é o ponto que mais chama atenção no Galaxy S24 FE ou S24 FE, ao longo do vídeo eu vou usar os dois termos, porque esse talvez seja um motivo pelo qual a Samsung coloque esse smartphone menos caro do que o Galaxy S24 principal. Eu até cheguei a fazer um comparativo entre os dois modelos lá no targethd.net e eu pretendo gravar um vídeo explicando as diferenças entre os dois, porque, tal e como aconteceu com algumas marcas que decidiram lançar um top de linha premium e um top de linha, a Samsung aproximou demais o Fan Edition do modelo tradicional ou do top de linha que foi apresentado no começo do ano. E essa é uma estratégia comercial da Samsung para poder agregar valor para o modelo que foi lançado agora. Isso não desvaloriza o Galaxy S24 normal, porque ele tem suas próprias características, ele tem os seus diferenciais que justificam o investimento nele. Agora, é interessante a escolha da Samsung por um processador próprio, primeiro porque está economizando com isso. Afinal de contas, ela tem o próprio valor agregado em relação custo-benefício para ela quando escolhe o seu próprio processador. Segundo, porque ela está se afastando da Qualcomm para colocar um chip que aguenta a inteligência artificial, porque um dos grandes motes que a Samsung usa para vender o S24 FE é a presença da Galaxy AI, algo que particularmente eu não esperava que poderia acontecer. E é justamente a presença da Galaxy AI que marca a principal diferença em relação ao modelo lançado no ano passado, o S23 FE. Outro detalhe, esse processador pode ter um clock inferior, mas ele garante que este modelo vai ter, e aí é outra grande sacada da Samsung, porque é algo que torna a marca sul-coreana diferente das demais, é o que garante, no caso o underclock, a presença dos 7 anos de atualizações para esse dispositivo. Algo que o S23 FE não tem. Então todos esses adicionais ajudam a explicar a presença desse processador. E aí dá para a gente começar a conversar sobre a atuação da inteligência artificial nesse chip. Eu acho que ele aguenta, mesmo com um clock menor, até porque a Samsung coloca na apresentação do produto que ele tem uma NPU que trabalha numa frequência ou num desempenho até 14% maior do que o modelo da geração anterior. E aí já é o suficiente para ter a Galaxy AI atuando. E não podemos nos esquecer que inteligência artificial nesse caso não é só o Circle to Search, a geração de imagens por palavras ou outros recursos que você vai fazer nativo do smartphone. É também você melhorar a qualidade das fotos da câmera, você utilizar recursos inteligentes para correção de imagens, remover elementos de imagens, você fazer com que o sistema operacional aprenda melhor com os hábitos do usuário.
Então, inteligência artificial é um pacote de ferramentas e atividades no dispositivo que faz com que a usabilidade vá melhorando com o passar do tempo, até em função dos hábitos do usuário que o software vai aprender conforme a pessoa vai utilizando o dispositivo. Eu acredito que a Samsung, apesar dos $649 que ela está cobrando pelo S24 FE, que é $50 mais caro do que o modelo da geração anterior, acredito que a Samsung mandou bem nesse lançamento. De verdade, porque, afinal de contas, ele é um modelo intermediário premium ou um modelo top de linha, e aí a gente tem que reposicionar o Galaxy S24 e toda a série como top de linha premium, que de fato é um dispositivo que, obviamente, ele é mais caro do que os seus concorrentes que flertam em disputar com a Samsung dentro dessa faixa de preço. E aí lá fora, eu entendo que um dos grandes adversários desse dispositivo é o Google Pixel 9, porque ele já tem tudo da inteligência artificial ali com a Gemini, com todos os recursos que a Google colocou no seu próprio smartphone, e ele custa bem mais barato do que o Galaxy S24 FE, mas também concorre com vários outros telefones dentro dessa faixa de preço, entre intermediário premium e top de linha. Porém, vamos ficar na esperança, e eu estou dizendo aqui esperança, não é certeza, de que a Samsung vai lançar esse produto por aqui, mais ou menos pelo mesmo preço que o Galaxy S23 FE chegou. Se ele for lançado entre R$ 4.000 e R$ 4.500, não é que é o preço justo, mas é o preço dele, tá? Eu acredito que esse seja o preço razoável para ele no mercado brasileiro. Agora, as preocupações que as pessoas têm em termos de desempenho, potência para inteligência artificial, eu acho que elas podem ser dissipadas, essas dúvidas, porque afinal de contas, este processador, ele só está com uma frequência menor, mas ele carrega as mesmas características base do Exynos 2400 que está presente no Galaxy S24, e o grande sinal de que esse processador e que esse smartphone realmente vai entregar o que promete, não é nem o fato de contar com a inteligência artificial nativa do próprio dispositivo através da NPU, é o fato dele contar com 7 anos de atualizações. Eu particularmente não esperava isso, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, parece que é uma regra de mercado que está se normalizando. Felizmente, eu também antecipei isso em alguns vídeos lá no começo do ano, onde os fabricantes iriam seguir a tendência da própria Samsung, que na geração anterior de top de linha colocou 7 anos de atualizações, e também do Google, que decidiu colocar na linha Pixel essa mesma janela de updates, de atualizações do Android, agregando valor aos dispositivos. Se até a Motorola entendeu que tinha que dar mais tempo de atualização para os seus smartphones, tal e como fez recentemente, e eu vou comentar sobre isso em um vídeo nessa semana, eu entendo que a maioria dos fabricantes com Android vão fazer a mesma coisa. E a Samsung só está seguindo aquilo que já entregou em outros modelos, em outros smartphones. Então, no final das contas, eu até queria reclamar um pouco mais do Galaxy S24 FE, mas não vejo motivos para tal, até porque fica difícil fazer reclamação de maiores problemas que o dispositivo poderia ter e, na verdade, não tem. E aí a gente tem que ser consciente e responsável sobre as opiniões expressas nesse canal de vídeos. No final das contas, é o que é melhor do que a Samsung poderia entregar em relação a um dispositivo dentro dessas categorias. Acima dele, só mesmo os modelos top de linha premium, e agora a gente tem que classificar dessa forma. Então, tá feito o registro. A coisa mais interessante que você tem, ou a mais inusitada, é mesmo essa escolha desse processador, porque esse processador dita as regras desse smartphone, estabelece o norte que ele vai seguir e entrega duas coisas muito interessantes. A inteligência artificial da Galaxy AI, algo que eu não esperava que poderia ter, e os 7 anos de atualizações. Não sei se é exatamente o caso de você comprar esse telefone tão logo ele chegue no Brasil. Acho bacana você fazer aquela estratégia de esperar ele cair da faixa dos R$3.000, ficar abaixo disso, para você decidir investir o seu dinheiro nesse dispositivo. Os mais pacientes com certeza vão se dar muito bem com o Galaxy S24 FE,
principalmente quando ele baixar da casa dos R$3.500, R$3.000, ficar ali no preço que seria o preço normal dele. Se a Samsung repetir a estratégia que fez com o S23 FE, a tendência é que o preço deste novo modelo, deste novo dispositivo Fan Edition, caia em menos de 2 meses. E aí, talvez a gente possa começar a conversar sobre a compra desse telefone. Com alguma sorte, e eu estou gravando esse vídeo no final de setembro de 2024, com alguma sorte, o S24 FE pode ser uma boa compra durante a Black Friday.